E para você que é fã de Vikings, se liga na dica que a gente traz para vocês hoje. Vikings Valhalla, uma continuação daquela história. Mas será que uma continuação de Vikings, todo o sucesso que aquela série já trouxe pra gente, vai fazer você matar a saudade dessa série? Ou até gostar mais das novas histórias que estão sendo trazidas? Ou será que essa continuação pode ser um tiro no pé que essa produção está arrumando pra gente de uma série que já fez sucesso? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar do grande sucesso da série Vikings Valhalla. E para você que é muito fã de Vikings, das histórias Vikings, ou de voltar lá no passado para entender um pouquinho mais do que eram os costumes dessa civilização que fez muito sucesso e que trouxe já uma série de muito sucesso que foi Vikings e que agora chega com Vikings Valhalla. Se você caiu de paraquedas aqui no canal Séries em Série, já se inscreve logo no nosso canal. Toda semana a gente tem trazido dicas muito tops para vocês, com dicas de séries e filmes para você colocar na sua lista. Aproveita, já deixa o like aqui logo nesse vídeo, porque isso engaja bastante a gente para trazer mais e mais histórias, dicas bacanas para vocês colocarem aí na sua lista. Mas hoje a gente vai falar de Vikings Valhalla. A gente não vai conseguir fugir de um comparativo entre essa série nova com a série de grande sucesso de 6 temporadas que foi Viking. Mas a gente vai começar falando de uma sinopse do que traz Vikings Valhalla pra gente. Em Vikings Valhalla, a gente acompanha as lendas vikings 100 anos depois da era de Ragnar Lothbrok. Só que aqui nessa história, a gente acompanha o explorador groenlandês Leif Erikson e sua impetuosa irmã Freyd, que recebem um chamado de Kattegat para uma vingança contra a Inglaterra, depois que um massacre acontece contra os vikings, que são residentes lá na Inglaterra e que ganharam esse direito na época do Ragnar Lothbrok, 100 anos atrás. E acontece que agora as desavenças entre as crenças pagãs e cristãs estão mais intensas. E isso é exatamente essas desavenças que estão causando esses rompimentos bem sangrentos. E agora os vikings terão que lutar novamente pela sua sobrevivência e também pela sua glória, por manter acesa toda aquela chama em relação às crenças que eles acreditam. Bom, em Vikings Valhalla, a gente acompanha uma era um pouco diferente do que foi a era Ragnar Lothbrok. Porque lá no Vikings original, a gente acompanha a expansão dos vikings ali pela Europa, saindo um pouquinho daquele pedaço nórdico deles e se dirigindo à Inglaterra, tentando uma invasão na França, ou seja, uma expansão marítima que acontece liderado pelo Ragnar Lothbrok e que busca, inclusive, mais riquezas, possibilidades de novas terras para o plantio, já que ele originalmente era um fazendeiro e ali ele estava buscando que conseguisse expandir essa parte viking fazendeira também. Só que eles têm a luta nas veias e as invasões acabam sendo bem sangrentas, até por conta da falta de uma hierarquia certinha ali dos vikings do que tinha. Só que em Vikings Valhalla a gente acompanha o início do fim de uma era, exatamente porque o cristianismo nesse momento estava em plena expansão e eles estavam começando a dar uma forçada nos povos pagãos, e por conta disso existiu um massacre lá dentro da Inglaterra contra os pagãos, e que ali era uma briga muito religiosa, e eles buscam essa expansão ainda para a parte nórdica dos vikings. Lembrando que dentro dos vikings, ali dentro dos povos vikings, já existiam vikings que tinham tinha toda a sua cultura, mas que já eram convertidos ao catolicismo.
E apesar dessa história, Vikings Valhalla, ser vendido como sendo uma continuação dos Vikings original, ela na verdade ela só é uma continuação por conta da ordem cronológica, porque ela acontece 100 anos após a história viking. Só que a série, ela só é um outro momento do que foi a história. Você não precisa simplesmente ter assistido as 6 temporadas de Viking para assistir Vikings Valhalla. Até porque as histórias são bem independentes. Uma nova trama acontece aqui. Mas as referências que acontecem há 100 anos atrás é que são muito fortes. Mas Ragnar, Bjorn, Lagertha, Ivar, eles são mais lembrados por conta dos seus feitos do que por conta de estarem mais presentes nessa história. E é exatamente por isso que essa história em Vikings Valhalla acaba sendo um pouco mais superficial do que foi lá em Vikings. Ela acaba não adentrando muito, principalmente nos costumes nórdicos. Tá certo que ela tá mostrando uma derrocada do povo viking e a ascensão do cristianismo, e ela foca um pouco mais ali no cristianismo, mas toda essa história acaba sendo ainda superficial. Ela entra pouco ali nos costumes em relação à brutalidade do povo viking, como que eles se ofereciam como ofertas mesmo aos deuses ali, o corpo do seu povo para os deuses, para que entrassem numa briga. Isso é pouco explorado, já que a gente tem muito momento de ação e muito momentos de guerras dentro dessa série. Mas isso acaba sendo pouco aprofundado na história. E por conta disso, todo esse enredo em Vikings Valhalla acaba sendo menos poético do que foi lá em Vikings. E isso pode ser que perca um pouco em relação ao público, em relação a essa série. Por mais que a gente seja fã daquela série inicial e que agora a gente quer ter essa continuação. Mas mais por sermos órfãos do que por ser uma série à altura do que foi Vikings. Inclusive, aqui em Vikings Valhalla, a série é até um pouco menos traumática do que foi Vikings. Um ponto positivo que a gente tem em relação à série, na verdade existem vários pontos positivos, mas um que a gente vai mencionar aqui é que a gente já tem a informação de continuações para Vikings Valhalla, o que faz com que a gente imagine que essa história ainda vai ser mais aprofundada. O que vai acontecer lá com os groenlandeses que se continuam ali em Kattegat, continuam ali junto dos povos vikings dentro dessa luta? Como que vai ser o direcionamento da história deles, porque até mesmo o aprofundamento dos personagens acaba sendo um pouco superficial. Mas a gente entende, a gente acredita que a história com continuações que já foram confirmadas pela Netflix, a gente imagina que isso vai ter um desdobramento melhor pra gente em relação a essa história. E quem sabe não aprofundar mais na derrocada mesmo dos vikings, mas mostrando um pouco mais do que foram as culturas e as desavenças entre as partes religiosas que acontecem dentro dessa história. E por conta de todos esses poréns que a gente acabou trazendo aqui em relação a essa nova série, que a gente ainda espera que tenha um belíssimo desenrolar, Vikings Valhalla recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, é uma série muito boa, com uma bela de uma história pouco aprofundada, mas que faz com que a gente precise comparar a todo momento o que aconteceu lá em Vikings com Vikings Valhalla. São histórias que são complementares, apesar de ter toda a sua independência em relação a essa história. Você não precisa assistir Vikings para assistir Vikings Valhalla, mas é uma série que acaba sendo um pouco mais superficial do que foi a série original. E a gente não tem como deixar de comparar. Mas se você é fã da série Vikings e estava se sentindo um pouco órfão, assim como nós, Vikings Valhalla já é uma belíssima pedida para você colocar na sua lista para que você possa matar um pouco mais dessa saudade. A série é boa, não vamos colocar aqui que tem alguns pontos que precisam ser melhorados para as continuações, que faz com que ela não seja boa. Se não existisse a série Vikings lá do início, essa seria uma série que iria te conquistar bastante, principalmente por conta dos costumes e da história. Mas agora eu quero ouvir vocês. Vocês também são fãs de Vikings? O que vocês acharam de Vikings Valhalla? A série chegou a top 1 da Netflix. Comenta aqui pra gente qual foram as suas percepções, o que vocês acharam, o que ficou devendo em relação à série original.
toda a parte de produção que foi trazido, se conseguiu tapar um pouquinho daquele buraco que ficou no nosso coração em relação a não termos a série Vikings mais, já que ela foi finalizada. Escreve aqui nos comentários todas as suas percepções, tudo que você tem de dicas e teorias para o que vão rolar em relação às próximas temporadas, para que a gente possa trocar bastante. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like, que é muito importante para a gente engajar mais e mais esse vídeo. E aproveita, vai lá assistir um outro vídeo, que pode ser esse aqui, ó. Uma dica top de série ou filme para você colocar aí na sua lista. E a gente se encontra já no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!